paz do Senhor, irmãos. Que todos estejam na graça de Deus. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Agora, nesta manhã, eu entro aqui para dar continuidade à leitura bíblica. Continuo pedindo orações para vocês. Assim como eu oro por cada um, eu quero que vocês orem por mim, pela minha vida, pelos meus familiares. Amém? Porque os levantes são grandes. E esses levantes muitas vezes nos derrubam. Então eu peço a atenção de vocês para que vocês possam orar pela minha vida, amém? Hoje nós vamos entrar aqui no livro de Provérbios, né, capítulo 12, que fala sobre o contraste entre o insensato e o sábio. O que ama a instrução, ama a sabedoria, mas o que aborrece a repreensão é ignorante. Homem bom alcançará o favor do Senhor, mas ele condenará o homem dos maus pensamentos. O homem não se firmará através de impiedade, mas a raiz do justo não será removida. A mulher virtuosa é coroa do seu marido, mas o que envergonha é uma podridão dos seus ossos. Os pensamentos do justo são de retidão, mas os conselhos dos ímpios são engano. As palavras dos ímpios são para armar ciladas ao sangue, mas a boca dos retos os livrará. Deus não transformará os ímpios e não serão mais, mas a casa dos justos permanecerá. Segundo a sua sabedoria é louvado o homem, mas o perverso de coração será menosprezado. Melhor é o pouco estimado e ter servos do que se vangloria e carece de pão. O justo atende à vida de seus animais, mas os afetos dos ímpios são cruéis. O que lavra a sua terra farta-se-á de pão, mas o que segue os desocupados é falto de entendimento. Deseja o ímpio a rede dos maus, mas a raiz dos justos dará fruto. O ímpio é enredado nas transgressões dos seus lábios, mas o justo sairá da tribulação. O homem será satisfeito do bem pelo fruto da sua boca, e o pagamento das suas mãos do homem lhe será dado. O caminho do mécio, na sua opinião, é direito, mas o que obedece ao conselho é sábio. O nécio logo dá a conhecer a sua ira, mas o prudente encobre a afronta. O que fala a verdade declara a justiça, mas a testemunha falsa profere o engano. Há quem fale como espada penetrante, mas a língua dos sábios traz saúde. O lábio da verdade permanecerá para sempre, mas a língua falsa dura só por um momento. Engano há no coração dos que maquinam o mal, mas a alegria tem os que aconselham o bem. Ao justo não acontecerá nenhum mal, mas os ímpios estarão cheios de problemas. Abominação ao Senhor são os lábios mentirosos, mas os que agem como verdade são os seus deleites. O homem prudente oculta o seu conhecimento, mas o coração dos tolos proclama a estultícia. A mão dos diligentes terá domínio, mas os que negligenciam são tributários. A ansiedade no coração abate o homem, mas a palavra boa lhe causa alegria. O justo sabe guiar o seu próximo, mas o caminho dos ímpios faz errar. O preguiçoso nem mesmo assará a sua caça, mas o bem do homem diligente é precioso. No caminho da justiça está a vida, e no caminho que ele percorre não há morte. O filho sábio aceita o conselho do pai, mas o escarnecedor não dá ouvidos à repreensão. Do fruto da sua boca o homem comerá o bem, mas a alma dos transgressores comerá a violência. O que guarda sua boca resguarda sua alma, mas o que muitos abre os seus lábios sofrerá destruição. Irmãos, capítulo 13, provérbios do bem temporário e do eterno.
Deseja nada alcança. Quem deseja nada alcança. A alma do preguiçoso, mas a alma dos diligentes se fartará. O justo aborrece a palavra de mentira, mas o ímpio causa vergonha e conduz vergonha. A justiça guarda o que é perfeito em seu caminho, mas a maldade derruba o pecador. Aquele que se fazem ricos e não tem nada, e há outros que fazem de pobres e têm grandes riquezas. Os resgates da vida do homem são as suas riquezas, mas o pobre não ouve ameaças. A luz do justo se alegrará, mas a candeia do ímpio se apagará. Certamente a soberba dará à luz a contenda, mas com avisados se encontram a sabedoria. Irão diminuir as riquezas de procedência vã, porém o que recolhe trabalhando os aumentará. A esperança que se prolonga faz desfalecer o coração, mas a árvore da vida é o desejo alcançado. O que menospreza a palavra perecerá, por isso, mas o que teme o mandamento será recompensado. A lei do sábio é um manancial de vida que faz o desviar-se dos laços da morte. O bom entendimento da graça, mas o caminho dos prevaricadores é áspero. Todo homem prudente age com sabedoria, mas o nécio manifesta sua loucura. O mau mensageiro cairá no mal, mas o mensageiro fiel conduz a saúde. Pobreza e vergonha terá o que menospreza a instrução, mas o que guarda a correção será honrado. O desejo alcançado faz deleitar a alma, mas a parte do mal é abominação para os insensatos. O que anda com os lábios sábios será mais do que ajunta aos nécios será destruído. Que se ajunta aos nécios será destruído. O que anda com os sábios sábio será, mas os que se ajuntam aos nécios será destruído. O mal perseguirá os pecadores, porém os justos serão retribuídos com o bem. O bom homem deixará a herança para os filhos dos filhos, mas a riqueza do pecador será transferida para os justos. O pobre do suco da terra tira muito pão, mas esta se perde por falta de juízo. Quem dispensa a vara do seu filho aborrece, mas o que ama com empenho o corrige. O justo come até saciar sua alma, mas o ventre dos ímpios terá necessidade. Capítulo 14. Contraste entre os justos e os ímpios. A mulher sábia edifica a tua casa, mas a tola com as suas próprias mãos a destruirá. O que caminha na retidão teme ao Senhor, mas o pervertido em seus caminhos a menospreza. Na boca do nécio está a vara da soberba, mas os lábios dos sábios os conservarão. 100 bois a estrebaria estará limpa, mas pela força do boi há abundância de pão. A testemunha verdadeira não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. Busca o escarnecedor a sabedoria e não a acha, mas a sabedoria ao homem prudente é fácil. Vá-te diante do homem sensato, porque neles não será achado lábios de conhecimento. A sabedoria do prudente é entender o caminho, mais indiscrição dos insensatos é engano. Os insensatos zombam do pecado, mas entre os retos há favor. O coração conhece a amargura da sua alma e o estranho não participará da sua alegria. A casa dos ímpios será assolada, mas florescerá a tenda dos retos. Há caminho que o homem perece direito, mas o seu fim são caminhos da morte. Até a risada do coração sentirá dor, e o fim da alegria será angústia. Dos seus próprios caminhos se enfadará o que no coração comete deslizes, mas o homem de bem estará contente com seu proceder. O simples dá crédito a toda palavra, mas o que é prudente atenta aos seus passos. O sábio teme e se aparta do mal, mas o tolo solene
e se dá por seguro. O que se ir à toa cometerá toidices, e o homem de más intrigas será odiado. Os simples herdarão a estatúcia, mas os prudentes serão coroados de sabedoria. Os maus se indignarão diante dos bons, e os ímpios diante do portão do justo. O pobre é odioso até ao seu amigo, porém muitos são os que amam o rico. Pecado todo o que menospreza o seu próximo, peca todo o que menospreza o seu próximo, mas o que tem misericórdia dos pobres é bem-aventurado. Não erram porventura os que planejam o mal, mas beneficência e verdade haverá para os que planejam o bem. Em todo trabalho haverá frutos, mas ficando só em palavra virá pobreza. As riquezas dos sábios são a sua coroa, e insensatez dos tolos é só loucura. A testemunha verdadeira liberta as almas, mas o enganador só falará mentiras. No temor do Senhor está a firme confiança, ele será a esperança para os seus filhos. O temor do Senhor é manancial da vida, para desviar os laços da morte. Na multidão o povo está a glória do rei, porém na falta do povo a ruína do príncipe. O que é lento para irar-se é de grande entendimento, mas o que é impaciente espírito exalta a estúcia. O coração abrasível é vida para a carne, mas a inveja é para o apodrecimento dos ossos. O que oprime o pobre afronta o seu Criador, mas o que tem misericórdia, o pobre o honra. Por sua própria maldade será lançado fora o ímpio, mas o justo até a sua morte mantenha-se confiante. Glória a Deus, amém. Aqui está ressaltando que Belzazar ilustra a primeira parte deste versículo, o apóstolo Paulo, a segunda parte. No coração do prudente repousa a sabedoria, mas o que está ao interior dos insensatos será prontamente conhecido. A justiça engrandece a nação, mas o pecado é a vergonha das nações. A alegria do rei será pelo servo prudente, mas a sua ira será sobre aquele que o envergonha. Amém? Capítulo 15. O uso da língua. O uso da língua, né, irmãos? É onde nós temos que prestar muita atenção nesse capítulo, para nós sabermos, né, vigiar, para nós sabermos que nem todas as palavras que saem de nossas bocas são abençoadas. Amém? A resposta branda desvia a ira, mas a palavra áspera faz subir os furor. A língua dos sábios enfeita o conhecimento, mas a boca dos tolos falará estultícias. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, olhando os maus e os bons. A língua sã é a árvore da vida, mas a perversidade nela faz descair o de espírito. O nécio menospreza o conselho do seu pai, mas o que guarda a correção se haverá prudentemente. O contraste entre os justos e os ímpios. Na casa dos justos há grande provisão, mas há muitos problemas com o lucro dos ímpios. Os lábios dos sábios espalham sabedoria, mas não faz assim o coração dos tolos. O sacrifício dos ímpios é abominação ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Abominação ao Senhor é o caminho do ímpio, mas ele ama o que segue a justiça. A correção é dolorosa, mas aquele que deixa o caminho e o que aborrece a correção morrerá. O inferno é a perdição. Estão diante do Senhor, quando mais os corações dos homens. O escarnecedor não ama quem o repreende, nem se achará os sábios. O coração alegre embeleza o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. O coração entendido buscará sabedoria, mas a boca dos tolos se alimenta de estultícias. O coração entendido buscará sabedoria, mas a boca dos tolos se alimenta de astúcias. Todos os dias do oprimido são trabalhosos, mas o de coração alegre tem um banquete contínuo. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que os grandes tesouros onde há confusão. Melhor é a comida de legumes onde há amor do que o boi gordo onde há ódio. O homem iracundo suscita as contendas, mas aquele que é demorado ira-se e apazigua a luta.
caminho do preguiçoso é como o sebe do espinheiro, mas o caminho do justo é todo plano. O filho sábio alegra seu pai, mas o homem nécio menospreza sua mãe. A estultícia é a alegria ao falto de entendimento, mas o homem entendido endireitará o seu proceder. Os projetos são frustrados onde não há conselhos, mas a multidão dos conselheiros, eles se afirmam. Alegra-se o homem com a boa resposta da tua boca, e a palavra dita do seu tempo, quão boa é. O caminho da vida é para o entendimento, e para cima é para apartar do inferno, que é para baixo. O Senhor assolará a casa dos soberbos, mas ele firmará os termos da viúva. Os pensamentos do mal são abominações ao Senhor, mas a palavra dos puros são aprazíveis. Perturba a sua casa o avarento, mas o que aborrece as dádivas viverá. O coração dos justos pensa responder, mas a boca dos ímpios derrama coisas maus. Logo, longe está o Senhor dos ímpios, mas ele ouve a oração dos justos. A luz dos olhos alegra o coração, e a boa notícia fortalece os ossos. Os ouvidos que atentam para a correção da vida terão a tua morada entre os sábios. Aqueles que recusam a instrução despreza sua própria alma, mas o que dá ouvidos à repreensão adquire o entendimento. O temor do Senhor é o ensino e a sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Amém? Glória a Deus. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Vou parar aqui no capítulo 15. E que nós possamos aprender mais e mais através dessa leitura. Amém, irmãos? Que vocês fiquem todos na paz do Senhor. Que Deus abençoe o seu dia. E que Deus possa prosperar a vida de vocês. E que esse final de ano nós possamos conquistar todos os nossos sonhos para entrar 2025 com Deus sempre no coração, independente do que nós recebermos ou não. Amém? Que nós possamos botar Deus no coração e deixar Ele lá cuidar das nossas vidas e dos nossos caminhos. Fiquem todos na paz do Senhor.